Bom, eu estou aqui como professor de redação, esse é um plantão de redação. Quem quiser colar aí para me perguntar alguma coisa sobre como escrever um texto, é essa a ideia. E hoje, para discutir redação, em 40 minutos eu me proponho a falar sobre a FUVEST. A FUVEST é um vestibular dos mais concorridos do estado de São Paulo e seleciona para a USP candidatos que precisam mostrar uma certa competência que difere da competência exigida pelo Enem. Enquanto o Enem é uma prova focada na cidadania, ou seja, exige um pensamento cidadão, compreensão de como funcionam as forças que controlam a política de uma cidade, a FUVEST tem uma visão mais ampla. A FUVEST trabalha de uma forma mais filosófica. E essa abordagem filosófica confunde muita gente. A FUVEST exige uma construção de texto que você pode se enrolar conforme vai desenvolvendo a ideia. Uma vez que não é muito claro, às vezes, dependendo do tema, se a proposta é só negativa, se é uma crítica, se é um problema da sociedade, ou se a proposta também permite que você fale bem. Há uns 2 anos, 3, por exemplo, a FUVEST perguntou sobre a história, qual é o papel da história. Já perguntou qual é o papel, por exemplo, da ciência para a sociedade. O papel da ciência pode ser positivo ou negativo. Já perguntou sobre as diferentes faces do riso. Você poderia falar de 1000 coisas para falar de rir. Então a FUVEST provoca o candidato a um debate que está presente no hoje, é algo do agora. Por exemplo, o riso é polêmico. Nos tempos contemporâneos, ou atualmente, contemporaneamente, no agora nós estamos vivenciando um questionamento sobre que tipo de piada é polida, é permitida e que tipo de piada deve ser banida da sociedade por provocar, numa cadeia sucessiva, ações de segregação, de discriminação, de violência. Não é? Temos aí Léo Lins, temos aí uma dezena de comediantes riscando, andando no fio da navalha. Uma expressão interessante. O fio da faca, andando ali, ó, vacilou, se corta, parça. Dependendo da piada que faz. Então o humor está em xeque, é um problema do agora, mas a FUVEST não pergunta se pode ou não pode fazer uma piada. Nesse caso, ela deixou o tema bem abrangente, as diferentes faces do riso. Então, para discutir a FUVEST e tentar sugerir aqui, nessa aula aberta, nesse bate-papo, via YouTube e via Instagram, a vibe vai ser discutir um dos temas mais pertinentes do agora, a inteligência artificial. Tá? Preparei uma apresentação em PowerPoint aqui no YouTube, então quem está assistindo pelo Instagram depois pode assistir no YouTube a apresentação com um PowerPoint com os textos de um tema relativo às possíveis ameaças da IA na sociedade. Você acha que a IA ameaça a sociedade humana? Sim. Então é essa a provocação. A inteligência artificial desafia o ser humano e a sociedade, coloca em risco. Estamos, boa parte da sociedade, com o alerta ligado de uma iminente invasão de robôs, doutrinação digital, controle por meio dos algoritmos de programação. Há um temor no ar. Na corrida dos possíveis apocalipses, entre apocalipse climático, a vinda de um meteoro, um grande vírus devastador, ou uma informática e robótica, ou seja, uma tecnologia que nos submeta, temos aí pelo menos 4 situações que podem culminar no apocalipse, no fim da humanidade, mano. Quem fala isso não sou nem eu. Vários pensadores e parece que a parada está no ar. Um cara muito importante que discute não só a IA e os seus riscos, mas essa ideia dos riscos da humanidade inteira, num livro futurista, é o Yuval Noah Harari. O mesmo autor de Sapiens, uma breve história da humanidade.
Esse cara que conta uma história da humanidade meio que culminando num processo meio que de pasteurização, de unificação da raça humana, que a globalização está adiantando. Escreveu um livro depois desse, que eu não tenho aqui, porque eu emprestei para um parça. Eu acho que foi para o Darius. Brother, ele escreve um livro chamado Homo Deus Futurista. Se alguém já leu, bota no comentário aí. Caraca, eu já li, mano. Homo Deus é muito louco. Ele fala que a humanidade vai virar assim, completamente todo mundo igual, pensando a mesma coisa, falando a mesma coisa. Estamos sendo pasteurizados, ou seja, padronizados, limpos de todas as arestas, todas as maldades, todas as esquisitices, para sobrar um tudo igual. Tá preparado para esse mundo? Não, nem eu. Então, esse mundo distópico, essa realidade distópica, está na suspeita, no temor de boa parte da sociedade. O Yuval Harari, no seu livro Homo Deus, aborda as possibilidades de um colapso da humanidade. E ele encontra, eu acho que 5. Uma guerra está acontecendo, algumas aí, a Ucrânia com a Rússia, Israel com o Oriente Médio, a Venezuela tá cheia de vontade de arranjar confusão aqui com a Guiana, e, mano, Estados Unidos está ali atirando o olho para todo lado para ver o que acontece, a China também, tá todo mundo com seus mísseis e o botãozinho vermelho ali pronto. Então há um risco de uma explosão completa pelo botão vermelho acionado por algum mané. Sempre há. Há o risco de uma contaminação global, uma vez que as geleiras estão derretendo pelo mundo afora e delas podem germinar e voltar à existência e ao nosso convívio micro-organismos patogênicos, uns monstrinhos que vão provocar doença que há milhares de anos não existiam mais, não existem mais, só que retornam para um corpo que não tem mais anticorpo. Vai ser um massacre, vai ser a peste do Camus, ou, por exemplo, a praga escarlate do Jack London. Malandro, pera aí que agora eu tô vendo só uma mensagem do Maurício Jordan, vem Nexus aí. Eu não manjo de Nexus, cara. Depois você me explica essa, eu fiquei com vontade de continuar esse papo. Homo Deus é sensacional. É um livro de futurismo, só que como o futuro está cada vez mais rápido, digamos que a partir da página 10 já aconteceu. Harari está lançando um Nexus, quero muito ler. Esse cara é muito culto e tem uma capacidade de juntar os dados de modo a compor uma narrativa sobre a realidade, preditiva, ou seja, que dê uma visão de futuro com muita competência. Ele enxerga além e tem uma capacidade de contar o possível futuro com bastante inteligência, mano, ele é foda. O Harari diz isso já lá no Homo Deus, há algumas possibilidades, e dentre elas a inteligência artificial, que provavelmente ele vai lançar no livro Nexus, discutindo agora, de primeira mão. Agora Maurício Jordi me avisa do lançamento do novo livro do Harari, esperadíssimo. As redes neurais e digitais podem estar em sincronia já. Ou seja, a inteligência artificial ameaça a humanidade ou não? Como é uma redação modelo Enem, aquilo que eu estou discutindo aqui, a proposta é fazer essa discussão num âmbito realista. Esse assunto ele explode. Uma das ciladas da redação FUVEST é que você só tem 30 linhas para debater um assunto, que dependendo do que for, a tua cabeça não sabe onde para. Você não consegue recortar aquilo sobre o qual falar de modo a ter um texto só, porque dá assunto para todos os lados. Tá? Então há um risco grande. Tel Siddhartha Tchustá, um salve para o Tel Siddhartha de Augustines III, a Triple God. Esse é Augusto, parça. Tudo bom, Tel? Deus até umas horas, você. Estamos aqui falando de FUVEST e inteligência artificial, tá aí um cara que manja também. A IA, criada há alguns anos, vem ocupando espaços do cotidiano reais,
e geram essa dúvida que nos deixa extremamente aflitos e na expectativa, ansiosos. Essa IA realmente substituirá de alguma forma o ser humano? Ou ela contribuirá para um novo modelo de vida humano que agora desconhecemos, mas que pode nos incluir? Positivamente, poderemos progredir com a IA e não sermos devorados por ela. Obrigado, Theo. Tamo junto. Você ainda vem aqui comigo e a gente ainda vai fazer uma troca de ideia nervosa, parça. Bom. Mentira. Já tem em português, Jordan? Nossa, velho, eu preciso ver isso. Tem até o link. Você é um lindo. Vou ver logo depois desse vídeo. Não tenha dúvida. Esse livro eu quero muito saber. Sensacional. Então, quando você aborda um texto FUVEST, você precisa de uma chave para recortar esse assunto. Quando você lê um livro como o do Harari, a sua cabeça expande, ele faz uma abordagem ampla no início e depois especifica. O Harari é um escritor modelar no que diz respeito à organização de ideias, persuasão e capacidade de demonstrar de uma forma rica e diversa que o que ele está falando tem subsídio, tem razão. É isso que se espera de um bom orador e é isso que um treinador de redação treina você a fazer. Como eu defendo uma ideia, por exemplo, você acha que a IA pode ameaçar a sociedade contemporânea? O avanço da IA? A resposta pode parecer óbvia. É falar, é lógico que sim. Tá bom. Por quê? Aí você cai no abismo. Duvido você explicar. Se eu estiver num boteco com o meu amigo Jordan, ou com o Theo Siddhartha, ou com o Lucas, ou com quem colar, a gente vai ficar a noite inteira com os outros interrompendo, batendo boca e não vai chegar a lugar nenhum. O desafio de uma redação é comece e termine uma ideia. Como isso é difícil, parça. Bom, eu preparei um PowerPoint com uma proposta simulando uma abordagem FUVEST de uma temática como essa. Se você estiver fazendo a prova da FUVEST, na hora que você abre o caderno de redação na segunda fase, se você chegou na segunda fase, irmão, você está com o pé lá dentro da USP. Você é quase um uspiano, você já reservou o dinheiro para comprar a pochete, a bolsa e tatuar USP do teu curso, porque quem entra se orgulha para sempre. Então você já está quase comprando a bolsa, mas ainda falta fazer a redação. De repente você abre e se depara com um tema desse. Eu costumo brincar que quem faz redação e presta vestibular está diante de dois grandes riscos. Há dois grandes riscos de te colocar numa enrascada no vestibular na hora da redação. Primeiro, você não sabe nada sobre o assunto. Você fica em choque quando isso acontece. E a tendência é você girar que nem um peão caçando assunto, e isso tira a tua potência. E é difícil você escrever meio impotente, broxado. Então a tendência é as ideias meio patinarem, mas você tem saída, vai buscar nos textos de apoio. E a segunda possibilidade é essa que esse assunto provoca. Eu sei um monte sobre isso. Eu vou falar sobre... A cabeça enche e o corpo se enche de potência. E a cabeça começa a fervilhar de referências de filmes. Eu poderia falar do filme X e A, eu poderia falar da música, eu poderia... E é tanta informação que a possibilidade de você centrar em uma só vai diminuindo. Essa euforia pode fazer com que você aborde o assunto muito profundamente, ou raso, mas de uma forma muito abrangente, e você não encontre um recorte para aprofundar. É uma redação opinativa, não é para você fazer uma explanação geral. Então, o risco de você ser instigado por muitas ideias na cabeça é você não conseguir organizá-las num todo coeso, claro e bem definido, num projeto de texto. Então eu vou indicar aqui um caminho, primeiro de investigação temática, como que a FUVEST pode ser abordada, e depois eu vou dizer mais ou menos nesse tema como daria para fazer uma divisão. Fechou? E aí, Ramiros,
Esse é um lindo, um dos grandes poetas da futura geração, que já é atual. Vou dar um salve porque é um lindo. Enquanto isso, te jogar um efeito aqui, Monster. Não, esse é ruim. É legal o efeito tipo This girl is on fire. Esse aqui é cabuloso, olha lá, se liga. Eu adoro esse efeito. Pena que no YouTube não aparece. Eu tô pegando fogo, malandro. Muito legal botar um efeito psicodélico enquanto você faz uma live, tá? Fica bem divertido. Chega de brincar, tio. Deixa de ser bobo. Isso é trabalho, irmão. Tá tirando, os caras querem fazer FUVEST e você fica virando o chamas. Em chamas! Volta ao normal. Aí, tio. Sensacional. Bom, deixa eu dar um Ctrl Alt e carregar aqui o PowerPoint aqui no YouTube dessa temática, a ameaça da inteligência artificial. Ramiro, o que você acha? A inteligência artificial desenvolvendo-se representa um risco para a sociedade contemporânea? É uma pergunta, imagina que caísse isso na FUVEST. A pergunta é essa, você acha que sim? Argumente. Eu acho que não, é exagero, ok, argumente. A temática FUVEST, diferente do Enem, não te dá um problema, dá um dilema, dá a temática, ela envolve algo da conjuntura, um desafio, um nó da sociedade contemporânea. Algo que você não pode defender exclusivamente, isso é ruim. Por exemplo, a inteligência artificial, ela não está se desenvolvendo para que a gente nos destrua, para que nós nos destruamos. Não, ela está sendo desenvolvida para fins que podem ser benéficos. Então, um desafio é fazer essa separação. Por que pode ir para bem? E se pode ir para mal, quais são as ameaças possíveis? Então, toda a redação FUVEST permite essa dupla abordagem, a abordagem dos benefícios da parte boa e positiva e dos malefícios, dos riscos, dos prejuízos que o tema pode provocar. Nem sempre. Já caiu, por exemplo, no ano passado, uma temática a respeito de pessoas, os migrantes climáticos, né, os excluídos climáticos, que está num assunto que não tem como você encontrar nada positivo. Então, agora a FUVEST tem caminhado para uma abordagem um pouco mais direta de temas geopolíticos. Mas um tema como esse está dentro do escopo da FUVEST filosófico. A IA pode tanto ser positiva quanto negativa. Então, a primeira coisa que você faz antes de opinar, se você já tem uma tendência, beleza, mas primeiro faça um elenco, organize o seu brainstorm nas caixinhas, o que tem de bom e o que tem de ruim. Em cima dessa matéria-prima, vai ser mais fácil você elaborar uma ideia, porque você vai conseguir enxergar primeiro as ideias que se anulam, tá ligado? Porque se você começa que nem um boi louco, falando, é claro que sim, aí você começa a escrever lá. A inteligência artificial que vem sendo desenvolvida, tipo ChatGPT, ou aplicativos de construção de imagem como Midjourney ou DALL-E, e agora aplicativos que produzem música, produzem vídeos e deepfake, são tremendamente arriscados e obviamente, se mal usados, oferece uma grande ameaça para a humanidade. Aí você começa a escrever e de repente você lembra da parte boa. E aí trava a escrita porque você tá metendo o pau, mas aos poucos o seu cérebro vai te trazer informações. Porra, mas em contrapartida, se você é inteligente, se você está na segunda fase da FUVEST, você é inteligente, o seu pensamento não fica numa direção só, o pensamento ele é dialético, dialógico e dialético. Ou seja, ele trabalha com oposições também para a construção de lógica. Então, enquanto você está empolgadão trazendo os argumentos negativos, o teu cérebro vai te sabotar, jogando, mas isso acontecer tal coisa pode ser bom.
E aí você vai pôr, aí você inverte o caminho da redação e você pode ficar circulando no assunto, ou deixar pontas soltas. Valeu, Jordan! Então, o risco de você se perder na redação FUVEST é muito grande. Portanto, o caminho das pedras é, primeiro, separa antes de começar a escrever, separa as ideias no campo de benefícios, prejuízos, e em cima dessa relação de benefícios e prejuízos, você traça o seu caminho. Aí sim você sabe dizer quais os benefícios anulam os prejuízos e o que sobra. Tá? É interessante que você seja capaz de identificar a origem, desde quando que a IA nos ameaça, e que tipo de impacto ela provoca. E aí esses impactos sim que você vai dividir. De onde ela veio, o que é. É esse o caminho mais seguro da FUVEST. Saber explicar o que é o fenômeno, a definição dele, saber esclarecer a origem dessa tecnologia, no caso, ou do problema, do fenômeno, e aí sim averiguar os impactos positivos e negativos. E a partir dessa primeira abordagem você tem uma matéria-prima da sua própria mente para começar, aí sim, a desenhar a sua opinião. Cuidado com a opinião de bate-pronto, cuidado com a ansiedade e a pressa, e não sair escrevendo uma ideia que parece brilhante, mas no decorrer do pensamento pode vir a ser atrapalhada pelo seu próprio raciocínio. Você é o seu próprio vilão. Você tem múltiplas vozes ali na tua cabeça pensando. Enquanto você está com uma ideia, vem uma outra e fala, pô, mas se eu falasse isso, se eu falasse aquilo? E isso, parça, pode bagunçar o coreto. Tá? Bom, então, para planejar FUVEST, primeiro define o tema, definindo o tema, investiga a origem desse fenômeno e os seus impactos positivos e negativos. Tá? A partir dessa matéria-prima você pode dividir. Aí você pode ficar na dúvida na hora da investigação de impactos. Aqui eu tenho uma sugestão, vai buscar nos campos que constituem a sociedade. Porque é nessa hora que você consegue fazer o recorte da temática FUVEST, algo tão difícil de fazer. A redação FUVEST, ela vai te jogar para uma fala filosófica, sem fim. Os filósofos nunca terminam o que tem para dizer, cara. A filosofia é um buraco de Alice. Você vai parar no reino de Dreamland. Você fica viajando na maionese. O Ramiro sabe disso. Já te peguei nessa bagunça mental. De tanto querer explicar uma ideia, a gente gosta de pensar. E o seu raciocínio vai entrar nesse parafuso filosófico. Você vai se sentir inteligentão. Vai achar que essa inteligência vai ser transmitida pela redação e vai dar nota. Mas a redação tem uma métrica para ser averiguada. Ela precisa ser coesa, clara e tem que ter um recorte temático. Então não se empolga. Para ter começo, meio e fim, planeja. Eu adoro isso. Mas uma coisa é você ser free speaker. Você ser um falador compulsivo como eu aqui que estou me divertindo. Outra coisa é você ter 30 linhas para lacrar. FUVEST, você tem 30 linhas para lacrar. Está preparado? Para isso é preciso algumas etapas. Seleção de ideias, planejamento e recorte temático. Não dá para falar de tudo, é preciso falar só de uma parte. E para falar de uma parte, você precisa esquadrinhar o todo. Então é legal você ter uma noção do que constitui a sociedade. Que tipo de aspectos políticos podem ser impactados. Aí a gente já vai lembrar, nossa, a eleição de Donald Trump, a eleição de Jair Bolsonaro e de agora em diante praticamente todas as eleições vão ter no seu escopo de organização, de campanha, o uso da inteligência artificial, de bots, robôs, né, que criam, são pessoas virtuais que não existem, NPCs, mas não são tão N's, eles playem, eles brincam sim, velho. Então os robôs que deveriam só ser coadjuvantes, passam a agir como pessoas que dão credibilidade. Se você entrar agora numa página no Facebook, aquele mausoléu de usuários de internet, você vai ver um monte de foto de inteligência artificial de uma criança que aparentemente é africana,
bem clichê, que fez um artesanato bizarro com garrafas de Coca-Cola, com uma imagem assim: as pessoas passam e ninguém elogia o meu trabalho, com português tosco. Olha meu artesanato, que legal, como se fosse de verdade. E aí centenas de likes, milhares de likes na imagem. Quando você vê, fala, cara, quem acha que isso é verdade? Como que assim 5.000 pessoas compartilharam essa farsa grotesca? Quando você clica nas pessoas que fizeram comentários, são robôs. Você entra no perfil delas, tem 2 imagens atualizadas, não tem nada, não é pessoa, são robôs fingindo de gente para inchar uma sensação de multidão, inchar um post para ele parecer que tem credibilidade. A gente acha que o que tem muita gente é crível. E aí mesmo que sejam 5.000 pessoas falsas, se eu conseguir 35 otários que acreditaram, são 35 pessoas reais que estão na minha mão de controle. É o perigo, não é? Então, a inteligência artificial já está sendo usada para a criação de imagens, vídeos e falas que estão entrando na vida das pessoas para manipular politicamente campanhas. Então, é um risco político. Economia pode mexer nos mercados. Será que dá para usar a inteligência artificial para investir na bolsa? Recentemente, há um processo do Spotify para um cara que, usando música, a inteligência artificial criou músicas e fraudou as plataformas de música e faturou 10 milhões. Foi preso. Perdeu essa grana, mas está ligado a uma fraude no mercado de arte, mas ligado justamente à questão econômica. Uma empresa de tecnologia foi fraudada. Que loucura, velho! Então você pode ter fraude econômica, no sistema financeiro pode ser hackeado por IAs, correndo esse risco. Nas artes, você já não sabe mais o que foi escrito por uma IA, o que foi escrito por um ser humano, o que está sendo cantado e tocado por IAs. A minha linha do tempo está sendo bombardeada de aplicativos que fazem o seu canto ficar melhor, a sua guitarra ficar perfeita. Compõem, escrevem, desenham, faz tudo que um ser humano faz no mundo digital. Rápido, barato e quase perfeito. Arte também. Costumes, relacionamentos. E na biologia, será que a IA pode intervir no corpo humano? Será que com o auxílio da IA não tem algum laboratório subterrâneo no qual está sendo desenvolvida uma nova forma de vida orgânica, um supra-humano, um homo deus? Será que ele não está sendo produzido agora, uma vez que há uma tara do ser humano, milhares de anos, a criação de vida? Os alquimistas da Idade Média tinham essa obsessão, não só da pedra filosofal, que seria o conhecimento de tudo, não só da transformação de qualquer coisa, qualquer metal em ouro, mas também da criação de um homúnculo, gerar vida, e não só vida, vida inteligente. Os mitos, por exemplo, a mitologia grega tem essa narrativa de que o Urano teve um filho que o matou e decepou, foi Cronos. Cronos teve uma série de filhos e também recebeu um oráculo de que ele seria morto por um deles. Veio Zeus, foi lá e na titanomaquia, arregaçou Cronos e jogou lá para o Tártaro. E Zeus também teme o dia que o ser humano, com o fogo roubado dos céus por Prometeu, um titã, e colocado no ser humano, ele possa suplantar os deuses e provocar o colapso da realidade. Tio, até a mitologia grega já previa esse ponto. Então, a possibilidade de criar um homúnculo, um ser, uma vida com inteligência que nos seja superior, está no nosso algoritmo base, está na nossa programação. Parece que estamos caminhando para isso, tio. Então, é uma possibilidade, a criação de uma vida inteligente, um androide, robô, como Isaac Asimov, há mais de 100 anos, sonhou, há mais de 120 anos. Como vários futuristas, por exemplo, em Blade Runner, há essa ficção de um androide nos suplantando. Matrix não precisa nem dizer, né, irmão? Que é totalmente sobre isso. Será que eu tenho um filtro Matrix aqui? Tem um filtro de Matrix, mano? Não sei. Ia ser irado fingir que eu sou tipo o Neo, velho. Pô, será que eu não tenho um efeito
Eu só tenho isso aqui, desviando de bala. Que isso, hein, moleque? O Neo, wake up, Neo. Acorde, Neo. O Neo acorda. Pô, esse vídeo eu vou ter que arrancar do Instagram pra botar no YouTube, porque no YouTube eu tô parecendo bobo virando aqui. Não tem efeito. Só tem efeito no Instagram, mano. Mas é mó legal. Bom, para essa redação FUVEST, teria que fazer um recorte. Qualquer um desses temas é possível usar. Você pode começar a redação justamente apresentando o assunto. A inteligência artificial é hoje um dos assuntos dos mais polêmicos na vida humana. Ou você pode começar já direto opinando. A invenção de uma tecnologia que mimetiza a inteligência humana traz para a realidade aquilo que, em termos de ficção científica, vem sendo inventado e criado há mais de 100 anos. Diversos escritores famosos e cineastas, baseado na possibilidade da criação de uma inteligência digital e robótica, planejaram futuros distópicos, todos eles. Blade Runner, Matrix, Eu, Robô. O Admirável Mundo Novo não tem robô. Essas ficções só conseguiram vislumbrar uma sociedade em crise, uma sociedade em colapso, submetida. Uma vez que nós, os seres humanos, somos o problema. Tem uma cena que o agente Smith cola no Morpheus, no Matrix, e fala assim para ele: eu tô aqui vivendo essa realidade que vocês inventaram há um tempo e descobri que vocês são um vírus, velho. Vocês são um bagulho que está estragando o planeta. A culpa da desgraça da vida nesse bioma é do Homo sapiens. Então vocês, no programa da realidade, precisam ser eliminados. Então uma IA que seja programada para fazer qualquer coisa dar certo, a primeira atitude dela vai ser tirar o ser humano, porque é nós que estraga o rolê. É ou não é? Pega numa empresa, contrata uma inteligência artificial para investigar todas as falhas de processo da empresa. Ela vai apontar só a gente, os peão lá de fábrica, o maluco do setor de compra. É a gente que estraga. Então, se é para ter eficiência, precisão, repetitividade e obedecer a critérios científicos, a máquina torna a gente o problema o tempo inteiro. É ou não é uma loucura? Então é uma redação para discutir a ameaça de sermos substituídos, sermos exterminados, sermos escravizados ou, como diz o Homo Deus, upados de nível. Essa é a hipótese que o Yuval Harari lança no Homo Deus. O homem está caminhando, a humanidade, o homem no sentido genérico, que é uma fala muito perigosa, porque esse homem é ao mesmo tempo Elon Musk e um ugandense que está agora numa tribo que não tem o menor contato digital, talvez cozinhando um alimento enquanto ora para o seu Deus. Ambos são humanos, mas um deles vai ter acesso a uma tecnologia que o outro não, que pode submeter completamente o outro a uma escravidão. Então, quem vai mandar, quem vai ser Homo Deus, quem vai conseguir biologicamente, tecnologicamente, com implantes e modificações corporais, upar de nível? Talvez haja uma super raça sendo desenvolvida e os humanos de menos dinheiro, tipo nós, vai virar o quê? Vai virar tipo ração de pinto. Já ouviram falar, não sei se é uma lenda urbana, mas eu acho que é verdade. Uma lenda urbana que contava antigamente, não sei se é vero, que muitos pintinhos são esmagados para que as suas proteínas, os seus nutrientes desse animal sejam jogados na ração de bicho, das próprias galinhas, num certo canibalismo, se for possível pensar assim. E eu já li sobre, parece que isso acontece com os pintinhos que são descartados do processo de granja, porque tem alguma deficiência. Tipo mais ou menos o que Hitler pensava quando concebeu uma sociedade perfeita. Pegar aqueles que não servem muito, jogar num balaio e maçarocar para virar matéria-prima para uma próxima raça. Talvez sejamos isso. Barro para essa próxima raça de super-humanos, homodeuses. Hein?
Bom, brincadeiras à parte, essa é uma problematização para se opinar numa redação FUVEST, que vai exigir um trabalho de organizar o teu texto em uma contextualização, problematização e opinião. Para isso é preciso um recorte. Por exemplo, você pode trabalhar essa questão que eu estou trabalhando agora, do desenvolvimento de uma super-raça, ou de uma, no caso usando Harari como referência, ou pode pegar só o setor trabalhista e os riscos de perda de emprego e reposição no mercado de trabalho, ou pode trabalhar só a questão da arte, a dificuldade de distinguir as artes que são provenientes de seres humanos daquela que vai ser produzida pela inteligência artificial. Então, você pode fazer um leque de ameaças possíveis e falar justamente que no processo contínuo a própria inteligência artificial também pode ser usada para não só neutralizar, mas aprender a lidar com essas novas vicissitudes, com esse novo mundo que está surgindo. O fato é que nada vai permanecer igual. Eu tenho um poema em que eu escrevi uma carta a Homo Deus. Essa carta é justamente uma forma de problematizar o que viria a ser essa nova entidade, essa nova forma de vida, que seria um upgrade da espécie humana, e uma comparação desse próximo estágio de existência com o que estamos agora. Manja, quando você escreve uma cápsula do tempo, eu viajei numa parada assim. Eu vou escrever uma carta para o futuro eu, upado de nível. Imagina, vou escrever uma cápsula do tempo para eu no futuro, quando me tornar, com a tecnologia disponível via IA, um Homo Deus. Isso me faz pensar no meu aqui e agora e na minha condição humana, na minha condição hoje já limítrofe, pequena diante dessa capacidade tecnológica, me faz enxergar a minha humanidade sobre um prisma que não vai mais existir quando eu me tornar muito suprapoderoso com as tecnologias provenientes da IA. Quando o nosso cérebro virar uma prótese de uma inteligência artificial, ou melhor, uma prótese não. Hoje a IA é uma prótese, ou seja, algo que eu encaixo para usar e bustar, dar um nitro na minha existência. Vai chegar o dia em que eu vou ser um apêndice e o meu cérebro vai ser um apêndice da IA. Sabe o que é um apêndice? Um apêndice é um órgão que um dia foi útil e deixou de ter necessidade porque a evolução o deixou para trás. Talvez o nosso cérebro seja o apêndice de uma IA. Então, baseado nessa perspectiva tão ampla de desenvolvimento da espécie humana através da IA, que o Yuval Harari no Homo Deus ensinou, eu compus o seguinte poema, uma carta ao Homo Deus. Venho sendo acometido de uma nostalgia antecipada. Já sinto arder uma falta danada do tédio, seu grosso e rico vazio. Também do abismo que habita em cada escolha, ou o peso de não saber coisa alguma ou minimamente ignorar alguma coisa. Mais ainda o fel flácido e grudento da culpa, até os incômodos mais insossos perdidos. Despeço-me desses melindres de peito ardido, uma vez que ainda muito os sinto. Gozo-os aqui comigo, em meu ainda ardido humano dia a dia. Pois teremos o implante, em breve, diz que já está pronto. O chip que nos progrida à próxima estrutura viva ou que nos leve ao seu encontro. E nisso, nos roube os rastros destes sentidos limítrofes, com todos os seus gostos. Então, aqueles e outros açoites deste modo morrediço de existência, agora vejo tão poéticos, serão como videogame antigo, um jogo de 8 bits, brincado de graça, logo perde a graça. Sofro por garantia a falta projetada de tais faltas tão símias, nosso ostracismo,
uma vez que talvez quem se seja lá já não mais sinta nostalgia, ou sequer sinta, quem sabe nem seja. Pela perspectiva dessa nova agonia, clarividencio o quanto cada falha, enfim, é graça. Nós somos um bicho que falha, nós somos um animal que falha, nós somos uma forma de vida falha. Temos comportamentos que escapam de um projeto de perfeição. Somos originais, tomamos decisões que são malucas. Se quisermos progredir para tudo que nos incomoda desaparecer, por exemplo, a culpa, não sentir mais culpa, o tédio, não sentir mais tédio, a raiva, a preguiça, nada mais incomodado se sinta, nenhum incômodo, nenhuma dessas, como eu chamo ali em cima, nenhuma desses açoites, porque é um açoite quando você sente preguiça, culpa, tédio, mas nenhum incômodo. Quando tudo isso desaparecer desse modo morrediço de existência, agora vejo que essas coisas são tão poéticas. Eu vou ver que isso era a vida. A vida é o falhar, é o errar, é a decisão que envolve a emoção, que testa caminhos, e muito dessa testagem é sempre um erro. O tédio, por exemplo, é sempre vazio, sim, mas é rico. É no tédio que ideias estúpidas ou lindas ou recordações importantes se manifestam e dentro de nós são elaboradas, metabolizadas de modo a dar sentido à vida. Sem tédio, sem tempo, a gente não se organiza no sentido existencial. Você pode organizar a planilha no computador, mas a tua vida é organizada no tédio. Sem ele, o seu grosso vazio, a vida perde riqueza. Assim como a escolha é mais difícil de fazer. Imagina você ir no shopping para escolher uma camisa para dar de presente. É o inferno. Você ficar caçando na arara um presente para dar. Imagina uma IA que te fala, ó, o presente perfeito para o meu amigo X é qual? Pô, comprei na Shein, entreguei, resolvi. Nunca mais sinto o abismo do não saber o que escolher. Olha que maravilha. E sem isso você não vive a decisão da escolha, a surpresa, o encanto ou a frustração do erro. Nada mais nesses nossos sentidos limítrofes vão existir. Eu despeço-me, olha só, desse melindre, é um melindre, isso é frescura, mano. Nós vamos ficar super humano, vamos ficar motherfucker. Por que você está se preocupando com essas coisinhas, tio? Eu me despeço desses melindres de peito ardido, porque no fundo eu ainda sinto isso. Eu ainda sinto isso tudo e estou pensando que um dia eu vou deixar de sentir. Então estou sentindo uma nostalgia antecipada. Tipo, cara, que saudade de um sentido que eu ainda tenho. Porque eu sei que um dia eu vou perder. E eu faço isso por garantia, porque quando eu chegar nessa condição, nem nostalgia eu vou sentir. Porque nostalgia é um incômodo. E nem essa nostalgia eu vou sentir. A não ser que existe um programa, eu quero nostalgia. Clica no botão e... tenho nostalgia. Talvez chegamos a esse controle, né? Mas aí não é mais escolha, né? Aí é fake, aí é artificial. Esse é o nosso ostracismo, ou seja, estamos ultrapassados, somos velhos demais, enquanto carne e osso, símbolo e falha, somos velhos demais. E por essa perspectiva, dessa agonia que eu vivencio agora, eu tenho a clarividência, uma visão muito clara de futuro, que o Homo Deus me deu, de que a nossa falha, enfim, é graça, tanto no sentido de ser o que dá graça para a vida. O cara errou, moleque! Nossa, Adriano, você foi uma tio. São essas emoções que dão graça e dão a bênção também. Graça também é uma palavra que significa a sensação de que a coisa é sagrada. São as falhas que nos santificam. Isso eu percebo agora que eu sei que a gente vai deixar de tê-las. Essa minha carta a Homo Deus está lá no perfil Semema, é um dos poemas que eu mais me orgulho de ter escrito, porque eu consegui consagrar toda uma visão de mundo lida em um livro, em um texto só. A imagem também é fantástica e é de inteligência artificial. Tá? É uma foto de uma pessoa encaixada com uma sensação de tipo, como se fosse uma ruína, feita de pedra e toda craquelando e desaparecendo, como se fosse um fóssil, uma pedra que fossilizou um corpo humano, que depois de milhares de anos já está todo carcomido e derretido e destruído pelo tempo.
esse vai ser o meu eu encontrado pelo Homo Deus. Bom, por hoje é só, já explodi em fogo, em chamas. Chega! Mó legal, né, Joe? Bom, eu me divirto. Deixa eu voltar aqui para o meu eu limpinho. Bom, assim termina mais uma live de redação. Hoje o tema foi FUVEST. De certa forma, uma explicação rápida, ligeira e divertida sobre como se estrutura a redação e, em contrapartida, junto no combo também, uma grande conversa sobre a inteligência artificial e os seus impactos. Tá? Acabei nem usando o PowerPoint, nem li os textos de apoio para essa proposta, porque eu pirei na maionese, fui embora no rolê. Mas no fundo, eu estou fazendo isso aqui só para Ramiro Olindo. Eu estou aqui para me divertir. Ramiro, seu lindo, saudade de você, parça. Espero que você esteja bem. Espero que a tua redação esteja naquele nível top, porque você tem um talento fora do comum, parça. Você sabe disso. Gente, um grande beijo e acabei. Fui, Ramiro. Um beijo, parça. Obrigado por ter aparecido aí, ter colado, irmão.